Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vim fazer um outro vídeo aqui no canal hoje sobre farmacologia, sobre terapia medicamentosa. E eu vou falar esses tópicos aqui, ó. Falar todos esses tópicos aqui nessa aula. Essa aula vai ser dividida em duas aulas, parte um e parte 2. Espero que vocês estejam bem. Sentam aí na cadeira. Sai de perto do celular, sai de perto de tudo. Foca agora só na aula e nesse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Lembrando, sou apenas um estudante de odontologia que gosta de compartilhar meu conhecimento. Tenho muito conteúdo, muita matéria para aprender ainda, mas tô no meu terceiro semestre de odontologia. Eu resolvi ter essa ideia de criar um canal para, vamos dizer, transmitir a minha ideia, né? Meu conhecimento. Minha maior inspiração para criar o canal foi um canal que não vou lembrar o nome dele certo, mas depois eu deixo aqui nos comentários. Então, o cara ele faz conteúdo de matemática, nada a ver com o meu curso. Ele fala que a gente só aprende quando a gente compartilha o conhecimento, quando a gente passa esse conhecimento para frente. Eu resolvi criar o canal. Então, vamos começar a falar. Só quis falar um pouquinho agora no começo, mas vamos meter marcha, gente. Terapia medicamentosa. Primeiro assunto aqui, definir a, o conceito, né, disso. Primeiro que seria o quê? Droga. Droga, o que é uma substância ou matéria-prima que é usada para desenvolver medicamentos. Então, todo medicamento vem através de uma droga. E droga, esse é o resuminho que vocês têm que entender sobre droga, é isso. Medicamento. Medicamento é um produto farmacêutico que é desenvolvido através das drogas. E os medicamentos, ele tem a finalidade do quê? De dar o diagnóstico ao paciente. Para a gente deixar o paciente bem, quinto e tudo mais. É isso, medicamento é isso. E no medicamento a gente também tem algo que eu estava esquecendo, o princípio ativo. Mas isso eu vou falar um pouco melhor lá nos constituintes da fórmula. Mas o medicamento principal, a constituição dele, é o princípio ativo. Como na pandemia, quando a gente teve o Covid. Demorou algum tempo para desenvolver a vacina. Desenvolveu quatro vacinas aqui no Brasil. Não, no Brasil não, que veio para o Brasil. Hoje em dia, se eu não me engano, são duas ou é uma que está funcionando, as outras deixaram de funcionar. E o princípio ativo era o quê? Eles pegaram o vírus, o seu RNA e juntaram. Então, o princípio ativo do pegaram o princípio ativo do vírus, do Covid, e fizeram a vacina. Lógico, isso demora. A vacina do Covid foi um bagulho muito rápido, muita tecnologia, muito dinheiro envolvido. Porque se a gente for conversar sobre estágio do desenvolvimento do medicamento, são várias fases de anos, anos e muito investimento, muita tecnologia. Mas deixa isso para outro vídeo que eu comento melhor também. Próximo tópico vai ser sobre a fórmula farmacêutica. A fórmula farmacêutica, a gente tem três fórmulas: a oficial, magistral e a especialidade farmacêutica. A oficial é o que, gente? Fórmulas fixas. Só. São fórmulas fixas que é usada em medicamentos principalmente os medicamentos medicamentos de referência. Mas daqui a pouco eu explico isso, esses medicamentos de referência. O magistral são fórmulas preparadas pela farmácia. Através do quê? Através de uma prescrição médica. Um exemplo, eu tenho um problema seríssimo com pele. Então, quando eu era criança, eu fazia um tratamento que o médico fazia uma prescrição, minha mãe enviava para farmácia, a farmácia fazia um medicamento com uma fórmula preparada. Esse é o nome. Então, magistral é uma forma preparada pela farmácia que vem através da
prescrição médica. E especialidade farmacêutica são remédios que já foram aprovados pela Anvisa. São remédios que estão ali na farmácia já no jeito, só para a pessoa comprar. Então, essas são as três fórmulas. Agora eu vou falar sobre os constituintes de uma fórmula farmacêutica. Primeiro, princípio ativo é o principal. Foi o exemplo que eu estava dando lá no medicamento. Depois, coadjuvante terapêutico. Depois, coadjuvante farmacocinético. E o último, conservante para aquele medicamento durar um tempo bom. É isso. E o coadjuvante farmacêutico, ele tem uma função também de ajudar a dissolver esse medicamento no seu intestino delgado, no seu fígado e nos outros órgãos. Tem vários órgãos que é, fazem a dissolução desses medicamentos, mas o principal deles é o intestino delgado. Principal. Agora eu vou falar sobre os tipos de receita. A gente tem três tipos de receita: o receita simples, receita para aquisição de antimicrobianos e receita azul. A receita azul é uma receita que tem a durabilidade de 30 a 60 dias. São remédios que o nosso paciente tem o uso contínuo. São medicamentos de tarja vermelha. Mais para frente eu vou falar sobre a questão das tarjas. E é uma receita tranquila, vamos dizer. Já o resultado para a aquisição de antimicrobianos é uma receita que precisa de uma prescrição médica. Então, né? Então ela não é tipo, não é esses remédios vendidos na farmácia, não é vendido sem a prescrição, precisa sim da receita. E já a receita azul são medicamentos que precisam ser controlados pelo médico. Então precisa ter uma prescrição. São medicamentos totalmente descontrolados. Esses são os tipos de receita. Medicamentos sem prescrição e com prescrição. É o seguinte, gente, medicamentos com prescrição são medicamentos que o médico recomenda para o paciente. Nisso, são remédios. Se o médico tá escrevendo uma receita, ele é um remédio que pode ser de tarja amarela, tarja preta. Então, é uma receita que, medicamente com prescrição, a gente tem que ter o acompanhamento com o médico. E sem prescrição, é aquele remédio que você chega na farmácia, fala, me vê um Novalgina. Só te dá um Novalgina, porque é um remédio que não precisa de prescrição médica. Como se dizer, é um remédio seguro. Mas é aquilo, todo remédio tem os seus efeitos colaterais. Tem uma síndrome que é chamada de Swift-Jones. Ela é uma alergia. E ela suspeita do acontecimento nessa. Agora eu não vou lembrar se foi um homem ou foi uma menina. Mas pelo que eu lembro, acho que foi um homem. Se foi uma criança. A criança tinha alergia contra dipirona, não sabia, tomou. É uma alergia que o tecido epitelial sai, solta do ser humano. Então você imagina, a pessoa ficou sem a principal proteção que a gente tem no corpo. Aí veio a questão dela tá sem a pele, e veio a questão dela tá dentro do hospital, querendo ir ao hospital. É um ambiente cheio de bactéria. Um ambiente que tá lotado de gente com infecção, gente doente. Essa pessoa veio a óbito. E a tese que eu quero trazer nesse tópico é que não vamos tomar remédio sem prescrição. A gente não sabe se a gente tem uma alergia. Então, se você sabe de farmácias, lugares que vendem remédios sem a prescrição, denuncia. É a melhor coisa que a gente tem a fazer, né? E eu, como futuro dentista, área da saúde, tenho que combater isso. Bater nessa tecla. Próximo tópico é sobre a nomenclatura.
Gente, a gente tem três nomes: nome químico, nome genérico e nome comercial. Nome químico, só especialista em química, eu acho que tem que fazer pós para, tipo, entender essa estrutura química sobre remédio. Então, acho que a pessoa tem que fazer um pós. São é, são nomes muito complexos que só profissionais dessa área entendem. Nome genérico é o quê? Nome são remédios de categoria específicas. E o nome comercial é o nome que a empresa quer dar para aquele medicamento. Vou dar um exemplo aqui, ó. O nome genérico, vou dar um exemplo sobre a dipirona. O nome genérico é dipirona. O nome comercial é Novalgina. O nome químico é fentil, dimentil e pirazolona. Tem mais um nome, mas esse nome eu não anotei aqui no caderno. Tive que ler agora, gente, porque também não sou uma máquina, né? Sou apenas um estudante. Então eu tive que ler aqui, mas acho que não vai atrapalhar em nada. O medicamento genérico, agora eu vou falar sobre outro tópico. O medicamento genérico é semelhante a um semelhante a um produto que já está presente no mercado. É isso. E é isso. Medicamentos de genérico é isso. Medicamento similar tem os mesmos concentrações, o mesmo princípio ativo, mesmo tudo do genérico. E a tendência dos medicamentos similares é vir diminuindo. Por conta que a tendência é o quê? Que medicamentos similares virem medicamentos genéricos daqui a uns anos, né? Agora vamos falar sobre a tarja. Ah, eu não coloquei ali, eu não escrevi, mas eu vou falar mais devagar para vocês anotar também. A gente tem três tipos de tarja, não, quatro, né? Sem a tarja, são remédio que a pessoa, vamos dizer, pode tomar tranquilo. Tarja amarela, são remédio genérico. Tarja vermelha, são remédio que precisam, necessitam de uma receita, de uma prescrição médica. E tarja preta é aquela tarja que todo mundo já ouviu falar. A sua mãe já comentou, sua avó, sua tia, todo mundo já comentou com você sobre tarja preta. São medicamentos que viciam o ser humano. São medicamentos que podem desenvolver é, uma dependência química. Muitas das vezes as pessoas não viciam no remédio, mas viciam no resultado que aquele remédio pode te trazer. Como o Venvance. O Venvance, ele é um remédio que é usado para quê? Para pessoas que têm TDAH, pessoas que não conseguem focar. Então essas pessoas que têm TDAH tomam o Venvance para conseguir estudar, para conseguir trabalhar. Essa é a parte que precisa. As pessoas que têm TDAH. Aí o ser humano, com a sua malícia, assim, caralho, preciso ter foco, não tô conseguindo estudar. Alguém teve a brilhante ideia de começar a tomar Venvance para estudar. E muitas das pessoas não tem o desejo pelo tomar o remédio, tem o desejo daquele resultado que traz. E a pessoa fica horas e horas e horas sentado na frente do computador, sentado na frente do seu caderno, lendo o livro, e a pessoa não cansa. Então, muitas das vezes, a pessoa não se vicia naquele remédio por conta do gosto, porque gosto de remédio é ruim. Mas vicia por conta do resultado que aquele remédio pode trazer. Desse breve exemplo aí, vamos continuar. Tá terminando, gente. Agora eu vou falar sobre medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. Eu já falei um pouco sobre o genérico e similar, mas eu vou falar novamente. Medicamentos de referência são medicamentos que já estão no mercado, já foram aprovados pela Anvisa e estão ali. São medicamentos que já passaram pelos teus testes, então já estão ali. O medicamento genérico tem os mesmos princípios do medicamento de referência. Tem a mesma concentração, mesmo princípio ativo, mesmo tudo. Mas ele é genérico e é isso.
Ó, eu vou ler aqui, ó. Os similares já reconhecido como intercambiáveis, ou seja, equivalentes aos respectivos medicamentos de referência. Ah, não, gente, desculpe, eu li isso aqui é o similar. Ó, o genérico. O mesmo princípio ativo e pode ser usado no lugar de medicamento de referência, mas não tem um nome de marca. Então só muda o nome, o medicamento genérico para referência só vai mudar o nome, porque é a mesma estrutura química. E o medicamento similar foi o que eu falei, têm os mesmos estruturas químicas dos outros, mas são medicamentos similares. Foi aquilo que eu falei. Esses medicamentos similares têm a tendência daqui a alguns anos virarem genérico. Gente, o último tópico que eu vou falar é sobre a farmacocinética. Farmacocinética, ela estuda a questão de absorção que aquele remédio tem no seu organismo. E a farmacodinâmica estuda o efeito que aquele remédio faz no seu corpo. E na farmacocinética a gente estuda o quê? O processo da absorção do remédio. E nisso tem vários, vamos dizer, subdivisões que ajudam a gente a estudar, que é a administração. A administração é o primeiro contato que o remédio tem com o nosso corpo, que ele entra. A absorção, o nome já fala, é distribuição, é o transporte. Esse transporte ocorre pelos receptores. Metabolismo, ó, entra a questão do metabolismo, acho que entra a questão, acho que não vou afirmar isso com tanta certeza, galera. Mas entra a questão de intestino delgado, rim, tipo, os principais órgãos que fazem o metabolismo do medicamento. E a eliminação, a fase final, quando o medicamento já ocorreu a absorção e no final tem a eliminação. Gente, eu tomara que vocês tenham gostado da aula. A aula foi sobre farmacologia. É uma matéria que eu tô tendo agora, inclusive daqui a na terça-feira. Tô gravando esse vídeo vou postar no mesmo dia. Agora eu já vou postar. Tô gravando 11 de março, 9h56. E na terça-feira, deixa eu ver que dia que é. Na terça-feira eu vou ter uma prova de farmacologia, dia 17, sobre isso, mas vai cair mais coisa na prova. Mas a primeira parte eu já entendi bem da matéria. Então é isso, gente. O princípio do vídeo é explicar a matéria, explicar um pouquinho sobre o meu conhecimento. Vocês que estão com dúvida, deixem aí no comentário, deixa o like. Quem tiver ideias para debater, deixa aí no comentário também. A gente pode fazer não sei, algo no Discord, a gente fazendo uma live aqui no canal ou um vídeo mesmo. Deixa aí nos comentários. Quem tiver isso, quem tiver essa ideia, quiser debater algum assunto, deixa aí no comentário, deixa o número de telefone ou Instagram, eu entro em contato, a gente troca uma ideia legal. Gente, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, fico muito grato e até o próximo vídeo.